Vem comigo que eu te conto. Tudo bem, gurizada? Se inscreve no canal aí, deixa teu like, ativa as notificações e deixa também teu comentário sobre os assuntos que nós vamos tratar hoje. Então vamos lá, vamos falar de Grêmio. Então, ontem chegou em Porto Alegre o Marcos Rocha, todo mundo já sabe. Hoje, oficialmente, o Grêmio anuncia ele nas redes sociais, né, como novo reforço gremista. Acredito que talvez a coletiva dele possa ser amanhã, né? E hoje também desembarcou em Porto Alegre o Eric Noriega. Então, deve ter feito exames médicos hoje, certamente amanhã será anunciado nas redes sociais e talvez a coletiva aconteça junto dos dois, né? Então, enfim, dois novos reforços já estão integrados aí ao elenco gremista, né? E um assunto que também repercutiu bastante hoje foi a questão do Arthur, né? Que a princípio era para ter se liberado ontem, que já estava tudo certo entre Grêmio, jogador e Juventus. Só que de ontem passou para hoje surgiu um comentário que vamos dizer assim, o jogador continua afirmando que vai vir, que está tudo certo, que vai ser jogador do Grêmio, mas a Juventus está querendo dois jovens da base do Grêmio em troca da liberação do Arthur. Então, muito provavelmente vai retardar um pouco essa questão da vinda do Arthur, aí, enfim, pode, né? Na verdade, não dá para afirmar que vai, mas pode. Enfim, continuam as tratativas entre o jogador e o clube italiano para se liberar, né? E teremos aí que aguardar. A princípio estava prevista a chegada dele para amanhã, o que não vai acontecer. Enfim, se amanhã tiver algum acordo, talvez quinta ou sexta ele deve estar chegando aí. Caso contrário, vai ficar para a semana que vem. Mas de qualquer modo, se ele chegar quinta ou sexta-feira, não vai dar tempo, né, de fazer todos os trâmites, enfim, e dele treinar para jogar contra o Ceará. A estreia dele não será agora. A do Marcos Rocha e a do Noriega, eu acredito que será agora, então, nesse sábado contra o Ceará, né? Muito em virtude dos desfalques que o Grêmio tem, né, nas duas posições, né? Então, os dois estão em ritmo de jogo, vão chegar e vão jogar, né? Quase que certeza. E um outro assunto também, que é o mistério, né, que o Grêmio tem feito aí sobre o camisa 10, e surgiram vários nomes, né? Então a gente vai trazer alguns aqui, e eu gostaria muito da opinião de vocês, dentre esses que eu citarei a seguir, qual desses vocês prefeririam, né? Qual desses nomes vocês gostariam de ver vestindo a camisa tricolor aí? Então, o primeiro que eu já venho falando há alguns dias já aqui no canal, que é o Juan Bruneta, né? Então, o Grêmio já vinha sondando esse jogador, até mesmo quando estava ainda falando com o Roger Guedes e tal e coisa, então poderia ser o plano B, né? E de fato era, né? Então, o Grêmio chegou, então, quando desistiu então da contratação do Roger Guedes, né, ali por parte do Marcelo Marques, na quarta-feira passada. Então o Juan Bruneta começou a ganhar as páginas aí, né, e começou a surgir comentários aí sobre esse nome, enfim, começou a evoluir a situação, né, uma possível proposta, interesse do Grêmio. E de fato o Grêmio fez uma proposta pelo jogador, né, fez primeiro uma sondagem, o Tigres do México falou que por menos de 8 milhões nem começava a conversa, né? E então o Grêmio fez uma proposta oficial, né, de 8 milhões de dólares pelo jogador, com mais 2 milhões de dólares em gatilhos, né? Então poderia chegar até 10 milhões de dólares por esse jogador. E então apresentou a proposta e o Tigres prontamente, pelo menos fez isso, né? Não ficou enrolando que nem o Al Rayyan, prontamente rechaçou, né? Negou a proposta e disse que só vende o jogador por 20 milhões de dólares. Então, naturalmente, o Grêmio já está fora dessa negociação, porque primeiro que não tem esse valor e segundo que aí a gente entende que esse jogador não vale tudo isso, né? Então, oficialmente a gente pode já descartar que Juan Bruneta será
o camisa 10, né? E aí começam a surgir novos rumores, novas sondagens e especulações com relação a outros nomes, né? Surgiu também Anderson Talisca, né, que hoje está no Fenerbahçe, um jogador que surgiu, né, no Bahia, primeiro time aqui no Brasil, depois foi para a Europa e tal, enfim, rodou bastante e hoje está no Fenerbahçe, né? Mas eu acredito que o Grêmio já sondou esse jogador ano passado, ou seja, foi oferecido para o Grêmio e as coisas não evoluíram, e dessa vez novamente foi oferecido, né? O Grêmio, eu acredito que não trará esse jogador para a camisa 10, né? Outro nome que também vem ganhando alguns holofotes aí é o Claudinho. Não sei se vocês lembram dele aí, provavelmente sim, jogou no Bragantino ali na temporada 2020-21. Até o Renato havia pedido esse jogador, né? Mas enfim, na época ele foi negociado pelo Bragantino aí com o Zenit da Rússia, né? E hoje ele está no mercado árabe, está jogando no Al Saad, né? Então, muitos falam que pode ser ele. Eu não sei se seria o nome. Eu acho que o Claudinho de 21 era um baita jogador. Depois eu não acompanhei mais ele, né? Enfim, e também o campeonato russo não é tão difícil assim, né? Não é um nível tão alto, né? E na Arábia agora também não, né? Então a gente pode até ver pela questão de torcida, né? O próprio Al Rayyan lá do Catar, os caras jogam num mega estádio lá, tudo vazio, né? Então não tem torcida, tem muito dinheiro, mas de resto não tem aquele calor do futebol, né? E também surgiu com bastante força, assim, nos bastidores aí a questão, se não me falha a memória, a primeira vez que eu ouvi, acho que foi sábado ou domingo, não lembro quem que trouxe a informação, mas ela veio até um pouco composta, assim, né? Dizendo que o camisa 10 do Grêmio seria o Christian Eriksen, que é da seleção dinamarquesa, né? Camisa 10, jogador de 33 anos, e ao que me parece ele está livre no mercado também, tá? E algumas fontes aí dão conta de que o Grêmio está querendo usar aí o Bright White, né? Por também ser dinamarquês, já estar no Grêmio aí há um ano, né? Vamos dizer assim, usar ele como uma peça importante aí nessa negociação para tentar, enfim, convencer o Eriksen ou enfim, ajudar nas tratativas ali para que ele possa vir para o Grêmio. Eu acho muito difícil, né? Primeiro pelo número de estrangeiros que o Grêmio já tem, hoje tem 12, né? 11, né? Porque enfim, tem 12, mas 11 em condições aí, porque agora o Vila Sante se machucou feio, né? Não joga esse ano nem no início da rodada da campanha do ano que vem ali, né? Vocês me desculpem que eu estou um pouco atacado da rinite. E então está fora dessa temporada e do início da temporada que vem. Mas eu acredito que é muito difícil trazer o Eriksen nesse momento. E notícias do fim do dia de hoje ainda também, ontem alguns já comentaram, né, que amanhã o empresário lá do Roger Guedes, né, tem uma reunião marcada com a diretoria do Al Rayyan, e eles, por mais que o Grêmio já emitiu nota oficial aí desistindo da contratação do Roger Guedes, o Roger Guedes e o seu procurador, eles ainda insistem, né? Porque a janela está aberta, né? Eles ainda insistem em convencer o Al Rayyan em liberar esse jogador para que possa vir para o Grêmio, né? Então vamos dizer assim, se eles amanhã se acertarem, o time entender que os 10 milhões de dólares é um bom número, enfim, possam liberar o Roger Guedes, pode ser que as coisas voltem lá para o início e o nosso camisa 10 seja realmente o Roger Guedes. Não sei, daqui a pouco pode até ser uma jogada, desculpe, do Grêmio dizer que está saindo fora do mercado e continuar negociando bem na escura para também não inflacionar muito isso, né? Não demonstrar tanto interesse assim na mídia e tal,
que possa fazer com que os valores se elevem, né? Então pode ser uma jogada sim, né? E, enfim, de todos esses jogadores aí, enfim, eu vou citar o Juan Bruneta, mas esse a princípio já está descartado, né? Então Juan Bruneta, Anderson Talisca, Claudinho, Christian Eriksen e Roger Guedes. Eu adoraria ver o Christian Eriksen, um baita jogador, mas acho muito difícil de vir. O Juan Bruneta já não vem. Então ficaria em torno de Anderson Talisca, Claudinho e Roger Guedes. Mas a janela vai até dia 2 de setembro, pode surgir mais um monte de nomes por aí, né? E daqui a pouco, às vezes, o Grêmio pode até acertar um jogador que nem está citado nessa lista aqui. Valeu, galera. Forte abraço a todos aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchê.